Fazer e saber. Saber o que fazer. Esse foi o desafio de Jesus e tem sido o nosso. Naquele embate, um dos maiores confrontos da história, Jesus venceu de forma esmagadora pelo que ele era e é: Deus. De lá até hoje, ele nos ensina como vencer pelo que nós somos. E saberemos o que fazer quando soubermos quem somos, e somente isso acontecerá quando soubermos quem ele é. Não saia daí, está começando o seu Fé para Hoje. Amigo, eu tenho um convite e um recado para você. Convite mesmo, desses do coração. Você é convidado a participar e ser aluno da maior escola bíblica do mundo, recebendo conteúdo deste material de estudos aqui que foi produzido de forma totalmente gratuita, patrocinado pelos Anjos da Esperança e mais, pode chegar até a sua casa. É simples, você pega o seu telefone e disca 0 operadora 12 21 27 31 21. Quando você fizer isso, você já vai passar por uns passos super simples mesmo, e o material vai chegar até a sua casa e é um material fantástico que vai te ajudar a conhecer melhor a Bíblia, a você e os caminhos e os desafios dos caminhos que a gente tem na vida. Você pode fazer isso também através do WhatsApp 012 98 244 0077. 012 98 244 0077. Também, se você quiser, só aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e ao apontar o celular você já vai ser encaminhado. Pode entrar também via site, biblia.com.br, mas faça isso o mais rápido que você puder, porque isso será de grande benefício para você e sua família. Você, como um bom brasileiro, já deve ter ouvido falar de um clássico. Um clássico, em qualquer outro lugar do mundo, primeiramente é compreendido pelas pessoas por significados bem diferentes do que nos vem à mente quando a gente fala de clássico aqui. Pode ser que em algum outro continente seja assim, uma coisa já consolidada, alguma coisa que a opinião pública já atestou que é qualidade mesmo de fato. Pode ser algo referente a uma cultura grego-romana, um clássico, enfim. Aqui, popularmente um clássico é aquele jogo de futebol entre dois times de referência. Preferencialmente times grandes e tradicionalmente rivais. Pode ser um Palmeiras e Corinthians em São Paulo, um Flamengo e Fluminense no Rio, um jogo no final de semana, por exemplo, de Cruzeiro e Atlético em BH. Certa vez, um imigrante chinês estava aqui no Brasil para prestar vestibular em uma das nossas maiores universidades. Obviamente, ele tinha se preparado bastante, física, química, biologia, matemática e todas essas coisas que causam terror nos vestibulandos. Estava preparado e foi. Na hora da redação, o tema era: escreva um texto jornalístico narrando a final do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Corinthians. E o sonho começou a ir por água abaixo. Mas acredite, ele tirou nota máxima da redação com o seguinte texto: 14 horas na capital de São Paulo, chove torrencialmente. As ruas estão completamente alagadas e o transporte público se tornou inviável. Ninguém consegue ir com segurança das suas casas para o estádio e o jogo foi adiado para o próximo domingo. Na sua imaginação, ele adiou o jogo e adiantou sua entrada na faculdade. Um gênio. Agora, o que seria o maior clássico da história? No futebol a gente pode pensar em Brasil e Argentina, Inglaterra e França, numa das guerras a gente pode pensar, ou como por exemplo na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Mas nenhum embate ou clássico é maior do que a luta entre o bem e o mal. Ele existe há séculos, há milênios, está atuando em nós, através de nós, por nós, ao redor de nós. Mas não se iluda. Nesse clássico, nesse grande embate entre o bem e o mal, você é alvo, você é campo de batalha e você muitas vezes é o prêmio desse combate. Também não se iluda, porque nesse embate não existem forças iguais, ele é demorado por causa das decisões que temos que tomar no nosso coração. Um conflito cósmico que sai do trono do céu e chega até a esfera humana. Um dos maiores e mais espetaculares encontros da história, Jesus e seu arquirrival estiveram frente a frente. Jesus venceu e o resultado desse embate está em a gente saber, quando acontece conosco, qual foi a linha de frente e que lições podemos aprender daquilo que saiu do deserto até hoje.
Depois de batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É um texto de Mateus 3, 16 e 17. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4, 1 a 11. Esse é o momento inaugural do ministério de Jesus. Eu fiz questão de ler o texto que termina o capítulo 3, porque, como nós vamos facilmente perceber, eles não podem ser lidos separadamente. Os elementos presentes aqui são de absoluta importância para nossas questões hoje. O primeiro deles é o próprio livro de Mateus. O livro de Mateus tem cerca de 129 citações do Antigo Testamento. Ele foi escrito de forma que Jesus fosse entendido como a nação de Israel em uma pessoa perfeita que acerta onde Israel errou. Assim, a trajetória de Jesus ela é substitutiva. Perceba, Israel nasce dos filhos de Jacó em Canaã e fogem da morte pela fome para o Egito. De lá, após um período de crescimento, Israel retorna e em seu caminho as marcas dessa jornada se destacam. Uma passagem pelas águas, um confronto contra o pecado no deserto, um encontro com Deus e sua lei na montanha do Sinai. Em Mateus, nos capítulos 1 a 4, Jesus vai com seus pais até Belém. De Belém, ele foge da morte promovida por Herodes para o Egito e do Egito retorna. A sua trajetória é marcada por atos emblemáticos, como a passagem no batismo, quando ele entra nas águas do Jordão e dali ele segue para o deserto, onde é tentado. Jesus é o padrão de perfeição que desesperadamente necessitamos. É a sua perfeição que nos possibilita entender a nossa imperfeição. Olhando para Ele, somente olhando para Ele, podemos perceber a distância que nos encontramos do propósito pelo qual nós fomos criados e como Deus abriu caminho para que este propósito em Cristo pudesse ser feito. É nesses termos que vamos nos concentrar para entender a dinâmica do batismo de Jesus e da sua tentação também, para nos localizarmos e extrairmos o que muito necessitamos hoje para enfrentarmos as nossas lutas. O que existe de identidade nessa passagem? O Evangelho de Mateus não faz uma referência apenas à história de Israel, a qual Jesus está substituindo em seu sucesso. Ele também faz uma referência ao relato da criação em Gênesis. E isso é fundamental porque, conforme nós vimos, Jesus é a nossa referência de identidade. Ele é o que nós deveríamos ter sido e sem a presença dele na história não teríamos nenhum parâmetro de ser humano tal como um projeto original, porque todos os seres humanos que conhecemos são humanos imperfeitos e estragados. Portanto, é lógico procurarmos que esse ser humano, antes de Gênesis 3, onde é que ele está? Ele está lá em Gênesis 1 e 2, antes do estrago acontecer. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, 1 a 5. O que estamos vendo aqui? Uma terra sem forma e vazia, disforme, indefinida, sem um propósito declarado. Está tudo misturado, água, terra, ar, há um espírito que paira sobre as águas e a voz divina trazendo luz e identidade ao que estava disforme, sem propósito definido. Lá em Mateus nós lemos: depois de batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado em quem me agrado. Esse é o texto de Mateus 3, lá 16 e 17. Aqui o que estamos vendo? O início do ministério de Jesus. Antes disso, ele era o carpinteiro, filho de um carpinteiro para aqueles que não o conheciam. E o que ele fazia antes disso?
O que todos fazem? Nada distinto, nada extraordinário. Estava entre os homens, mas agora ele está na água e o Espírito desce, paira sobre a água e a voz divina declara a sua identidade. Mais uma vez, ele está mostrando e sendo o caminho. E nele nos encontramos. A partir desse ponto, a identidade dele e a nossa vão estar sob ataque. A palavra batismo, de origem grega, significa estar embaixo, estar sob. Paulo, em 1 Coríntios 10, 1 e 2, explora o radical do conceito quando ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob, embaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E esse ele diz nos 2 primeiros versículos de 1 Coríntios 10. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, essa pessoa fica, portanto, sob o Espírito. A conclusão que chegamos ao compreender esse texto, bem como lendo o que aconteceu com todos aqueles cujo fenômeno já aconteceu, é que eles ficaram imersos no Espírito, sob o poder dele, entregues e guiados em uma relação de submissão ao Espírito. No deserto, o povo de Israel, eles ficaram embaixo da nuvem e da coluna de fogo, e ela determinava o seu caminho. Eles eram guiados por Deus. Portanto, era Deus que dava direção. Deus os levou ao deserto e depois de batizá-los, os manteve sob sua condição. Isto é, o batismo ali não era um evento, mas uma condição, um estado onde eles seriam e deveriam sempre estar encontrados. Ao receberem o poder a partir da descida do Espírito Santo, os discípulos de Jesus estavam sob o Espírito e guiados por Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas eles nunca mais foram encontrados sozinhos. Eles estão agora sob a condução do Espírito. Jesus, ao sair da água, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Entende que no texto, imediatamente após o seu batismo, Jesus permanece batizado, ou seja, o Espírito Santo o conduz para o deserto. É comum nas expressões populares, principalmente no meio religioso, se compreender o batismo do Espírito Santo como um fenômeno que ocorre nos transformando numa espécie de supercrentes. E o resultado imediato é que um crente fica empoderado e sai por aí dando ordens para tudo. Se espera que ele repreenda, dê ordem aos anjos maus, às hostes de Satanás, e se fala muito contra ordens, contra as enfermidades, ordens contra as agruras da vida, ordens e mais ordens. Mas o que a Bíblia está dizendo é o oposto disso. As pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo, elas não se tornam capazes de executar ordens, elas se tornam capazes de obedecer ordens, as ordens do Espírito Santo. Batismo é submissão, e essa submissão conduz à missão, conduz à obediência, conduz à submissão ao Espírito para todos os eventos da vida. É uma condição, é um estado do ser. Naquele momento, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Existem destaques no texto do evangelista que nos instrumentalizam para as nossas batalhas de hoje. O primeiro é que Satanás não escolhe onde acontecerá o clássico. Jesus joga em casa, no terreno que ele escolheu. Não há uma surpresa que o inimigo aplica como arma. Jesus está plenamente consciente de que haverá uma luta e está preparado para a luta. Depois de ter jejuado por 40 dias, ele teve fome. Ele está aparentemente no nível máximo de sua fraqueza. Mas isso é uma aparência enganosa, porque o que está em questão não é o quanto ele aparenta ser forte, mas o quanto ele está conectado à fonte da força. O segundo ponto é a lição que o deserto traz. Entendemos o deserto como lugar inóspito, né? Sem recursos, um lugar de sobrevivência difícil, e de fato é difícil mesmo. Mas a carência de recursos revela o significado de Jesus ter sido conduzido para lá. Não há recurso para Jesus no deserto. Não há água, não há comida, não há amigos, não há nada. Mas também não há nada para Satanás. O inimigo não tem muita coisa para usar contra Jesus quando este está no deserto. Ele, além de pobre em recursos, quando o anjo mau chegou, as pedras já estavam lá sobre o olhar de Jesus há 40 dias. Não houve nenhuma grande surpresa em Jesus para ele olhar para elas. As referências sobre a condução de Deus para os batizados pelo Espírito ao deserto nos dão luz sobre os desertos que encontramos na vida. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando
O rebanho para o lado ocidental do deserto chegou ao monte de Deus, a Horebe, texto de Gênesis 3, logo no começo. Foi no deserto que Moisés foi formatado da toxicidade da educação egípcia e aprendeu a depender de Deus. E foi lá no deserto que teve um encontro pessoal com Deus. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz, esse é o texto de Juízes. Foi no deserto que uma multidão de escravos aprendeu a depender do Senhor dos Exércitos e lá se encontrou com Ele, dependendo dele para comer, para beber, para permanecer calçado, permanecer vestido. A faculdade de João Batista, a voz que clamava no deserto, foi neste lugar, onde se encontrava com seu Deus e vinha com pensamentos claros e uma voz intrépida para proclamar a chegada do reino de Deus. É para o deserto que Deus leva a sua igreja, perseguida pelo dragão, lá no livro de Apocalipse, e aonde Ele protege, preserva o remanescente. O deserto é o lugar da dependência, é o lugar do cuidado de Deus. O Deus dos montes protege seu povo, seus filhos no deserto. Muitas vezes lutamos com todas as forças contra os desertos da vida e culpamos Deus ou lamentamos o deserto que a gente se encontra, mas o deserto ele tem um significado de formas diferentes na nossa vida, porque é do deserto que desenvolvemos a consciência de que precisamos de Deus, a consciência que dificilmente a gente adquiria com as experiências que nós escolheríamos ter se não estivéssemos no deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 2 e 3. Se você é o Filho de Deus, foi a pergunta. A prova que Jesus deveria dar de que ele era o Filho de Deus era dar uma ordem. Manda, disse o tentador. Esse é o ponto mais importante do relato para compreendermos a dinâmica e os objetivos da tentação e as suas implicações para o que enfrentamos na nossa fé hoje. É possível perceber, e nós de fato vamos perceber, que há uma espécie de padrão nas atitudes de Jesus. Olhe, ele está substituindo Israel no deserto, o deserto onde Israel perdeu e foi vencido pelo pecado após ser batizado. Assim, Deus os conduz e conduz até esse momento dramático e trágico da história. E nesse momento da condução, eles soltam das mãos de Deus e seguem suas próprias vontades. Perderam. Deus está em Jesus substituindo Adão e Ele está substituindo todos nós, vencendo onde fomos derrotados. A Bíblia é um palco onde todos nós desfilamos. A nossa imperfeição é desnudada em Jesus, condenado na cruz, e a perfeição dele nos é oferecida pela sua vida impecável. Não apenas a humanidade que é desmascarada ali. Na Bíblia, acompanhando Jesus, ele vai desmantelando e revelando a nós as estratégias de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, é o lançamento de uma dúvida sobre a identidade. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de pensarmos na capacidade de Deus em transformar pedras em pães e saciar a sua fome com elas, a pergunta que deve ser respondida, e Jesus faz isso cabalmente, é: por que transformar pedras em pães? Para provar o quê? Este é o meu filho, foi o que nós ouvimos quando testemunhamos Jesus saindo na água. Você é mesmo filho? É a dúvida que Satanás gera ao encontrar com Jesus no deserto. Mas não foi ali que ele começou com essa estratégia. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 1 a 4. Olhe para isso. Está acontecendo um embate aqui, uma tentação. Na investida da serpente, ela ataca o ponto central, a identidade de Eva. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus não é o que você está pensando que ele é. Esse é o argumento da serpente. Ele sabe e não quer que você saiba. Ele está restringindo a sua existência para algo aquém daquela que você poderia viver.
Satanás está tentando convencer a mulher que o Deus que ela adora não é como ela pensa que ele é. Mas o que isso tem a ver com identidade? É só você lembrar de outro texto? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso estava escrito em Gênesis 1:26. Está lá. Adão e Eva somente sabem quem são eles porque eles sabem quem Deus é. Eles foram declarados filhos de Deus ao serem criados, distintos da natureza e separados por um propósito: governar, dominar a terra. Eles se parecem com Deus e representam a Deus. O governo de amor de Deus deve ser o governo de amor deles sobre a criação. A relação de fidelidade, lealdade e amor na divindade deve ser a relação que eles devem ter um com o outro, assim como Deus é, eles são como humanidade. Quando Satanás convenceu a Eva de que Deus não era o que ele revelou ser para ela, Eva não sabe mais quem ela era. E sem saber quem ela era, ela não teve mais a consciência e nem a convicção do seu propósito. Ela perdeu sua base, estava à deriva e o tentador indicou a direção. Tudo começou com um ataque à identidade. O ataque à identidade de Deus é diretamente conectado à nossa identidade. Não é possível para o ser humano saber quem esse ser humano é, o que fazer, avaliar o que está errado, avaliar o que está certo, sem ter um paradigma divino, o modelo do qual ele é a imagem. A mesma coisa aconteceu no relato de Jó. Quando Satanás entra na conversa, diante de todo o universo, ele tenta desfigurar a imagem de Deus. E isso continua acontecendo até hoje. Toda tentação intenta transformar quem nós somos. Você já pode ter sido tentado a pensar que os assaltos que você sofreu tinham a intenção de que você apenas fizesse alguma coisa que não deveria fazer. E o desdobramento disso é sofrer a consequência de perder alguma coisa que poderia ter. Mas isso passa bem longe da essência da tentação. Quando você é assediado na tentação, o inimigo quer que você troque de camisa, que perca a sua identidade e deixe de se parecer com seu Criador. Ele não quer ser seu inimigo. Ele quer que você trabalhe para ele, que seja seu aliado, e para isso ele ataca suas bases. Conhecer o seu valor te poupa de querer prová-lo. José, na casa de Potifar, sabia muito bem quem ele era, e essa consciência da sua identidade em Deus o fez firme onde todos sucumbiram. Moisés foi lembrado no deserto de quem ele era, e enquanto o povo traía Jeová no pé do monte, ele conversava com Deus face a face lá em cima. Este é meu filho em quem eu tenho alegria. Hoje a sua identidade é testada e testada violentamente. Se esconda embaixo do Espírito, olhe para cima e permita que o Pai te lembre quem você é. Se cairmos na cilada de procurar dar uma identidade para nós mesmos, a partir dos nossos sonhos, sentimentos e desejos, estaremos condenados ao fracasso, por no mínimo 3 razões. A primeira é a incoerência. Quando olhamos para nós mesmos e encaramos os nossos sentimentos mais profundos, vamos constatar que eles simplesmente não se harmonizam, não dialogam entre si e, via de regra, são contraditórios. A segunda é a instabilidade. Nossos desejos não apenas são incoerentes, mas também eles são mutáveis. Somos pessoas diferentes e sujeitas à transformação em cada evento da vida. A terceira é a ilusão. Sim, ilusão mesmo. Nossa identidade não pode vir de nós mesmos e do que sentimos, porque a maioria dos sentimentos que temos nós não conhecemos. E seja lá qual for a fase da vida que nós estamos, ainda estamos lidando com a descoberta de sentimentos e os seus significados. Identificar é definir, e definir é excluir. Tudo que definimos, estamos dizendo o que é e, inevitavelmente, o que não é. Deus é um ser infinito, altíssimo, separado de tudo, mas ele não é indefinido. Ele sempre diz o que ele é e o que ele não é. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Esse é o texto de Números 23:19. Porque Deus não é
Deus de confusão e sim de paz. Isso é o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, 33. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Lucas 20, 38. Deus afirma, define o que Ele é e o que Ele não é, identificando em si sempre o bem e excluindo de si o mal, o erro, a falha, a injustiça. Mas o meu problema e o seu é que o nosso coração é enganoso, ele é corrupto, ele é falho. Quem há que possa definir ou discernir as próprias falhas, citando o Salmo 19, 12? Quando eu penso em me definir e afirmar por mim mesmo a minha identidade, eu terei para mim e vou puxar para mim a tarefa de excluir o que eu não sou. Quais critérios eu terei para isso? O que eu escolherei para excluir de mim? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Laodiceia é um exemplo clássico de crise de identidade provocada por uma autodefinição. Ela é cega para fora e para dentro e vive perigosamente por causa disso. Nós todos somos assim. Quando temos que dizer o que não somos, escolhemos a partir do nosso próprio egoísmo e falhamos miseravelmente no auto-engano. Somos seres criados para um propósito, e esse propósito foi definido antes de nós. Quando visitamos o livro de Gênesis, na maior antropologia em que podemos nos apoiar, nós vemos um Criador, isto é, diante, na frente, externo e superior à criatura. E Ele está dizendo quem o homem é, para que esse homem existe e a sua satisfação nessa existência. Gênesis 1:31 diz que Deus viu e disse que era muito bom. Deus fez, Deus deu nome, isso é, Deus deu identidade, Ele fez isso dando propósito e dando vida. A vida veio do seu sopro e se renovava do comer da árvore da vida. Percebe? É externo, a identidade vem de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Esse é um texto de João 10. Deus não mudou. O bom pastor chama pelo nome. Somente Ele pode te dar um nome e uma filiação. Mas Ele não dá apenas o nome, Ele dá a vida dele. Não a morte somente, mas a vida, para que a sua vida, a vida de Cristo, identifique você.